E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero falar sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro. Hoje, em julho de 2019, depois de 6 meses de governo, nós encontramos um presidente mais resolvido, ativo, animado, com saúde aparentemente já bem recuperado daquela facada e das cirurgias que ele fez. Nós encontramos um presidente mais decidido em termos políticos. Nós encontramos um presidente com atuação no exterior. Principalmente, eu quero comentar a boa receptividade que ele tem entre os outros países do Mercosul. Ele assumiu a presidência semestral do Mercosul com muita vontade de fazer e acontecer. E já começou a agir, quer acabar com o home de telefone, ou seja, não tem que pagar deslocamento e interurbano entre países do Mercosul, facilitando a comunicação, quer botar o Mercosul para frente, já participou ativamente das negociações para o tão desejado acordo do Mercosul com a União Europeia, com a Europa. O Mercosul hoje é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O membro assistente é o Chile. Esses são os países que fazem parte do Mercosul. O Chile tem um caminho econômico um pouco diferente dos outros e não se integra totalmente. Mas é um país amigo que quer participar e tem interesse na boa participação do Mercosul. Então, com o presidente Bolsonaro, nós vemos agora um Mercosul atuante e ele mesmo já disse, o Mercosul vai ser muito mais de ação do que de discussão, ideias e ideologia. Não vai ser um Mercosul ideológico, vai ser um Mercosul de ação. Nós vamos botar para funcionar o Mercosul para melhorar a economia dos países. A Argentina está mal, precisa do Mercosul. E o Brasil, embora não precise tanto, mas o Mercosul é muito importante. A Argentina é um grande importador do Brasil. Mas eles estão sem dinheiro para importar. Então, o Brasil depende da melhora da Argentina também para a sua economia, que também não vai bem. Então, o presidente Bolsonaro está decidido a melhorar muito o funcionamento do Mercosul. E outro ponto é que ele está com os Estados Unidos apoiando e ele está indicando o filho dele, vai dar maior briga, é claro, o filho dele, deputado Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso está dando motivo para muita crítica, mas os Estados Unidos estão apoiando, estão querendo. O governo dos Estados Unidos convidou a ministra Damares, ela está nos Estados Unidos cheia de honra, muito bem recebida e valorizada e defendendo a indicação do Eduardo Bolsonaro como embaixador e dizendo o seguinte, olha, se o Brasil aprovar, o Senado aprovar o Eduardo Bolsonaro como embaixador, os Estados Unidos vão gostar muito, vai ser ponto positivo com os Estados Unidos, o que não acontecia antes. No governo PT, o Brasil se tornou antagônico aos Estados Unidos e não aproveitou a boa relação com um país tão poderoso quanto os Estados Unidos. Mas os tempos são outros, os Estados Unidos estão muito contentes e satisfeitos com a postura do Brasil e se ele for indicado, Eduardo Bolsonaro, vai ser bom. Bom, o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer uma reforma,
qualquer uma reforma da Previdência, está caminhando, tem grandes chances de passar e ser aprovada. Isto, para os meios econômicos, é bom, para o povo não, mas para os meios econômicos é bom mesmo, porque o país está sem dinheiro. Então nós vemos o presidente Bolsonaro caminhando bem, mas em meio a muita briga e confusão. O adversário principal dele chama-se Rodrigo Maia, que mandou cozinhar o segundo turno da reforma da Previdência para não ser votado agora, só em agosto, para dar mais tempo de fazer política. O Bolsonaro está aproveitando esse tempo. Preste atenção, eu estou analisando a situação, isso não é uma torcida pró-Bolsonaro. Nós devemos orar por qualquer que seja o presidente, nós oramos por ele. E nem de longe querer tirar qualquer casquinha e muito menos dizer que ele está certo em tudo. Pelo contrário, ele foi levantado por Deus para ser um homem de briga, um GU mesmo. E não é o ideal, mas ele foi levantado por Deus com essas características e para ser assim. Então ele vai trazer muita confusão ainda ao Brasil. Mas ele tem várias frentes de luta. É o Rodrigo Maia na Câmara, que está cozinhando a reforma para pressionar o presidente. No Senado, o Alcolumbre está esperando, ainda a reforma ainda não chegou lá no Senado. O Judiciário está com o pé atrás e o presidente do STF aproveitou uma situação aí do senador Flávio Bolsonaro para aliviá-lo. Flávio Bolsonaro agora está livre dessas acusações de COAF, manipulação de dinheiro e tal, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Bom, mas de quebra, essa medida está sendo extremamente criticada. O presidente do Supremo Tribunal Federal determinou monocraticamente, ou seja, ele só, isso não tem a força do plenário do STF, mas ele determinou o seguinte, que nos processos, claro que o alvo é a Lava Jato, nos processos jurídicos não se pode pegar uma prova diretamente da Receita Federal ou do COAF. COAF significa informações que o governo obtém da movimentação das pessoas, a movimentação das pessoas. E então essa movimentação financeira é analisada pelo governo. A rigor, qualquer movimentação maior do que R$10 mil é analisada pelo governo. Vamos dizer, eu, que sou um pé rapado, economicamente falando, faço um depósito de R$2,5 milhões no banco. É claro que o governo vai analisar, vai verificar isso, vai atrás de mim, procurar saber de onde apareceu esse dinheiro. E, claro, isso vai ser analisado pelo governo. Mas tem gente que mexe com milhões e até quantias muito maiores, e isso é analisado pelo governo. Só que o Supremo Tribunal Federal disse que isso não pode ser usado para incriminar a pessoa. Então há acusações aí de gente grande que manipulou ministros do Supremo Tribunal Federal, 100, 200, 500 milhões de reais. Está proibido o Ministério Público de usar essas informações do governo sem pedir autorização à Justiça. E a Justiça provavelmente não daria. Mas isto é um ponto negativo e uma briga que o Bolsonaro está enfrentando e o pessoal da Lava Jato também. Agora, o interessante é verificar o seguinte, o Bolsonaro está querendo liberar aí a cota aí do Fundo de Garantia, ele está indicando o filho para embaixador, tudo são assuntos muito críticos e vai soltar outras bombas aí também, o Mercosul, para gerar notícia, para tentar abafar as acusações contra a Lava Jato, que estão continuando. Mas, por causa das novas notícias, a crítica vai ser mais a indicação do Flávio Bolsonaro do que a Lava Jato. Então, a Lava Jato vai saindo de noticiário. O recesso parlamentar, ou seja, as férias dos senhores deputados e senadores,
e também do judiciário, seus juízes, desembargadores, essas férias de meio de ano vão aliviar um pouco esta situação. Isso significa esperteza política do Bolsonaro, que está vencendo. Então ele está conseguindo fazer o país caminhar, sobreviver no governo, dominar, controlar as coisas, e agora ele está negociando uma base sólida na Câmara dos Deputados através, interessante, da líder do governo, Joyce Hasselmann, que é uma evangélica, e botou agora o general Ramos para fazer o mesmo trabalho também. O general Ramos é outro evangélico, terrivelmente evangélico, pregador do evangélico. Ele está fazendo a ligação entre o governo e a Câmara, ajudando a Joyce Hasselmann. Então, 2 evangélicos para tentar conversar com o chamado Centrão, que não é tão unido assim, mas que tem votado mais unido nos últimos tempos. Inclui a bancada evangélica e vários partidos conservadores que têm votado junto com o Rodrigo Maia contra o governo. Mas agora o governo está neutralizando e conseguindo convencer alguns desses parlamentares, claro que está dando cargos, está dando verbas para o Estado desses parlamentares. O parlamentar fica feliz da vida. Eu vou fazer papel de bobo lá em Brasília, um dos 500. O meu voto adianta pouco. A única coisa que eu posso fazer é votar. E no mais eu não tenho peso nenhum. Agora, se o governo me oferece, dá uma verba para eu fazer uma ponte lá no meu município, reconstruir uma escola que foi destruída lá no meu município, e ainda eu posso indicar alguém para um cargo lá, é claro que eu vou querer apoiar o governo. O governo tem bala na agulha para conseguir o apoio de deputados. É que no início foi uma confusão danada, agora o governo vai se estabilizando. Bem, o que significa isso? Significa que a oposição, que já está lançando as últimas cartas na manga, está desesperada e vai partir para o ataque. Nos próximos dias, semanas, nós vamos ver ataques desesperados da oposição contra o presidente Bolsonaro. Mas ele é de briga, ele quer mesmo briga, ele vai partir para a briga e aceitar a briga. Ele é totalmente diferente do Temer. O Temer fugia de qualquer briga e se vendia, cedia. O Bolsonaro quer briga, então, por enquanto, essa briga está nas ideias, trazendo como repercussão problemas na economia, e a mídia está aí agora já dividida, brigando, mas o povo está sofrendo por causa da economia. Mas a oposição não está gostando. Eles vão partir para se organizarem em ataques terríveis contra o Bolsonaro. É o que a gente deve assistir nas próximas semanas, nos próximos meses, a profecias terríveis contra o Brasil. A nossa posição é procurar entender o que está acontecendo para orar. A gente ora por todos os governantes em qualquer nível, porque é a ordem que o Senhor nos deu.